Observe essa questão, o porquê que tudo se cumpriu nesse momento sobre a vida de cada israelita, de cada povo que estava ali. Eu quero que você atente por quê? Porque no tempo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas decepcionadas com algumas palavras, promessas, até mesmo de homens, que não conseguem cumprir as promessas que têm feito. Então nesse momento Deus, Ele vem nos trazer uma memória. Que memória é essa? Em dizer ao nosso coração que o único que pode cumprir todas as promessas é Ele. É Ele que não falha em nenhuma de suas promessas. É Ele que estabelece tudo aquilo que Ele tem concretizado, que Ele tem falado. As suas palavras não podem cair por terra. Sabendo disso, nós podemos compreender que Ele é fiel. Nós estamos diante de um Deus que é soberano. Não estamos servindo a um Deus que é de barro, de madeira, mas nós servimos um Deus que se move, um Deus que se movimenta, um Deus que é vivo, um Deus que é eficaz. Agora, o que chama a atenção aqui nessa missão de Josué é justamente esse elemento, esse objeto que eles carregaram em toda a sua trajetória. Josué, ele foi ali um embaixador, foi aquele homem que Deus incumbiu, que Deus colocou sobre os seus ombros a responsabilidade de colocar o povo em uma posição aonde Deus tinha estabelecido. Às vezes Deus, Ele quer nos colocar em um certo local, em uma certa posição, e às vezes a gente sai dessa posição que Deus está nos colocando. Mas Deus volta a falar ao nosso coração: aonde eu tenho te colocado, aonde eu tenho te estabelecido, é aí que a bênção vai chegar para a tua vida, é aí que a vitória vai ser concretizada na tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Agora atente para cá. Esse objeto que estava no meio do povo de Israel, não era nada mais, nada menos do que a própria Arca da Aliança. Eu gostaria que você observasse aqui justamente o porquê que esse objeto era tão especial no meio daquele povo. Agora você pode questionar a pergunta assim: meu irmão, lá no livro do Êxodo, nós observamos que Deus, Ele tinha estabelecido regras. Os 10 mandamentos tinham sido colocados diante do povo, e Deus falava assim: não farás imagem de esculturas, não farás daquilo que está no céu, na terra, ou debaixo da terra, ou nos mares. Deus estava estabelecendo justamente essa aliança com Israel, para não fazer nenhuma imagem, nenhuma escultura, nem nada que estivesse comparando ao céu. Agora você percebe que chega-se aqui a questão de Moisés, Josué e o povo de Israel. Você pergunta: irmão, agora, será que Deus mudou o seu estabelecimento? Será que Deus agora mudou de ideia? Será que Deus se arrependeu? Existe um livro do pastor Rafael na Bíblia Sagrada que ele fala a respeito do arrependimento, o arrependimento do homem, o arrependimento de Deus. Eu fui questionado um tempo pelo próprio irmão meu. Ele chegou para mim perguntando: se Deus se arrepende, por que então que a Bíblia Sagrada diz que Ele não se arrepende? Aí vem uma contradição de acordo com a tradução e de acordo com algum questionamento. Deixa eu te dizer, o homem se arrepende pelo fato de não conhecer o passado, o presente e o futuro, e assim ele se arrepende, ele se decepciona, porque ele não tem o poder, porque ele não tem a noção. Mas Deus, quando a Bíblia fala que Ele se arrepende, não significa dizer que Ele não tem a noção, ou Ele não tem o domínio do passado, do presente e do futuro. Essa palavra no original significa mudar de posição. Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, Ele não está querendo dizer que Ele foi equivocado, ou que Ele foi decepcionado, ou que Ele foi pego de surpresa. Não, é que Ele está mudando de posição. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você chega de frente de uma pessoa, você está vendo ela de uma posição, mas se você ficar por trás da pessoa, você já vê ela de outra posição. Deus está dizendo: é preciso mudar de posição para que eu possa alcançar o homem. Já que o homem não quer ser resgatado pela minha presença, agora vai ser resgatado pela minha salvação e pela minha graça. Louvado seja o nome do Senhor. E o que tem isso a ver, irmão, com essa questão aqui? Deixa eu te dizer, existem questões específicas. Coloque isso no seu coração. Se alguém questionar para você, existe questão específica na Bíblia. E quando Deus ordena Moisés ao lado de um homem
esse homem foi recebido, esse homem foi instruído por Deus. O Espírito de Deus desceu sobre ele para fazer, para montar essa arca, para fazer todos os objetos, todos os artifícios que Deus tinha estabelecido. Aqui era não somente uma questão específica, não era Deus dizendo: eu estou aprovando a idolatria, eu estou aprovando isso ou aquilo. Não, isso era uma questão específica para um determinado tempo, para uma determinada posição. Observe que passando-se os anos, passando-se o tempo, você percebe que a arca da aliança some, a arca da aliança desaparece, ninguém mais sabe onde ela está, ninguém mais sabe aonde foi colocada. Algumas pessoas dizem: não está em um certo local, outras pessoas dizem: não, está sendo guardada, está sendo velada, está sendo cuidada. Não, ninguém sabe aonde está a arca da aliança, porque Deus, ele tem o seu estabelecimento de acordo com a sua vontade. Deus não estabeleceu a arca da aliança para ser um objeto de adoração, mas a arca da aliança foi colocada justamente para estar notificando e falando para o povo que a presença tinha que estar no meio do povo, a presença tinha que estar no meio do povo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Agora deixa eu te falar. Nesse momento você observa aqui Bezaleel. Onde você vai encontrar isso, irmão? Êxodo capítulo 37, abra aí. Êxodo capítulo de número 37. A Bíblia Sagrada fala que Bezaleel teve tanta graça na presença de Deus, que ele começou a montar, que ele começou a fazer. Êxodo 37. Aí nesse momento você observa, Deus fala assim: ó, você fará um baú e você vai revestir ele em Monteró, de ouro, por dentro e por fora. A madeira será a madeira de acácia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai revestir esse baú com ouro, por dentro e por fora. Você vai fazer as suas argolas, você vai fazer os seus varais, você vai fazer o seu propiciatório, você vai fazer os seus querubins que vão estar por cima. Louvado seja o nome do Senhor, da tampa do propiciatório. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem teve tanta graça, irmão Marcelo, que ele começou a esculpir, que ele começou a fazer um objeto que era de madeira, um objeto que estava ali no meio da natureza, e Deus deu graça para ele fazer, Deus deu graça para ele estabelecer e fazer aquele artifício. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, foi uma graça tão grande, que Bezaleel, o nome Bezaleel significa escondido debaixo das asas, escondido nas asas. Eu perguntei a Deus o porquê isso, Senhor, que o nome desse homem significa isso. Ele disse: porque quem está escondido nas minhas asas, o inimigo não pode alcançar ele. Quem está debaixo das asas, quem está debaixo das asas, Deus, ele olha para você e diga: não sai debaixo das asas, porque o inimigo não vai te encontrar. Quem sabe, irmão Marcelo, o inimigo procurou Bezaleel em todo canto, mas não achou, pastor, porque estava debaixo das asas. Quem está debaixo das asas, levanta a mão. Só você, só você que está debaixo das asas. Termina de falar agora. Essas argolas, eram 4 argolas, um do lado e 2 do outro. O que representa isso? O número 4 é um número específico. O número 4 representa os 4 evangelhos. Quem conhece os 4 evangelhos? Marcos, Mateus, Lucas e João. Logo a arca da aliança, com essas 4 argolas, estava representando esses 4 evangelhos, que serviria de base, serviria de, louvado seja o Senhor, de introdução de tudo aquilo que Deus tinha colocado no ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E agora você observa que ele coloca 2 varas, uma vara do lado e uma outra vara do outro. O que representa essas varas, irmão? Com essas varas o sacerdote pegava e colocava sobre os seus ombros. O que representa essas varas? Essas 2 varas, uma à direita e outra à esquerda. A primeira vara da direita representa o Antigo Testamento, a outra vara representa o Novo Testamento. Agora você percebe que tudo está se juntando, tudo está se equilibrando. Louvado seja o nome do Senhor. E o que representa também esses querubins que estão em cima da tampa do propiciatório. O que chama atenção aqui, irmão Perão, que a arca não tinha uma tampa colada. Louvado seja o nome do Senhor, para que ninguém pudesse arrancar. Não, a tampa do propiciatório era como se fosse um objeto separado, mas era colocado por cima. A padaga subir, cantar a bacaia. Eu fui questionar Deus, eu perguntei: Deus, por que isso? Não poderia ser só numa mesma madeira? Ele disse: não, meu filho, porque quem tem a presença é preciso ficar ligado quando eu derramar algo.
coração para me enganar, tem que abrir o coração. Aquele que fica tampado, aquele que fica estatizado,